A parte de compliance, na verdade, acho que a gente tem que lembrar que tem três grandes áreas. A primeira é direitos humanos e trabalhistas, então conformidade com direitos humanos e trabalhistas. A segunda são aspectos ambientais e a terceira se chama de socioeconômico, onde tem transparência financeira e, mais especificamente, corrupção. Olá, estamos no Bate-Papo FGV com a professora Lígia Maura Costa, coordenadora do FGV Ethics. Professora, muito obrigado por atender o nosso convite para a gente falar um pouco aí de compliance, que é um assunto que está bombando no Brasil, né? E eu queria começar com a seguinte pergunta: o que significa compliance? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer para mim estar aqui com você, conversando com um tema que eu acho tão importante para o Brasil e para o mundo, que é compliance, né? Compliance é conformidade. Conformidade com regras internas, com regras externas, com todas as regras. É isso fundamentalmente o que quer dizer o termo compliance, que vem do inglês, to comply with. E significa conformidade em geral com toda a regulamentação e normas por parte de uma empresa, por parte de uma sociedade em geral. Como que os casos de corrupção, principalmente a gente lembra muito da Lava Jato, né, contribuíram para um aumento da importância do compliance nas empresas? Se você puder falar um pouquinho do histórico também, de como surgiu também, como o estado da arte, como está hoje também. A parte de compliance, na verdade, acho que a gente tem que lembrar que tem três grandes áreas. A primeira é direitos humanos e trabalhistas, então conformidade com direitos humanos e trabalhistas. A segunda são aspectos ambientais e a terceira se chama de socioeconômico, onde tem transparência financeira e, mais especificamente, corrupção. Teria outros temas também, mas esses seriam os mais importantes. E, obviamente, a Lava Jato está sendo ainda, né, o maior escândalo de corrupção no mundo. Não existe outro parâmetro como se passou aqui no Brasil. E, obviamente, sendo o maior escândalo de corrupção do mundo, não teria como não ser importante para essa matéria de compliance, para dizer, olha, compliance é muito importante. Além do que, do ponto de vista mundo, as empresas, né, independentemente da legislação brasileira que elas precisam atender, para a conformidade em relação à anticorrupção, você tem a legislação norte-americana, né, que tem essa territorialidade, ou seja, que tem braços muito amplos e que podem, sim, atingir empresas aqui no Brasil, mesmo que essas empresas não tenham ações negociadas na Bolsa de Valores e tudo mais. E a FCPA, que é o nome da legislação norte-americana, ela é bastante dura e ela prende de verdade e impõe multas muito elevadas às empresas. Entendi. Como forma de ensinar as empresas. Lembrando que essas multas nunca serão tão elevadas que vetem a possibilidade da empresa continuar sobrevivendo. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante de se falar e de mencionar. As multas são importantes, sim, vai custar caro para a empresa, mas nunca de modo que essa empresa vá quebrar para pagar as multas do âmbito de FCPA. Ou seja, existe um estudo sem dúvida, que eles calculam... Sem dúvida. E aí dou um exemplo. Por exemplo, a multa da Odebrecht inicialmente era muito mais elevada do que ela vai estar pagando hoje a nível de FCPA, porque se concluiu que a empresa não teria condições financeiras de cumprir com essa penalidade. Então foi diminuída a multa. Entendi. Você falou que compliance também advém de legislações norte-americanas, citou até a FCPA, e de legislação brasileira. No Brasil, quais são as leis que regulam o compliance? É que, na verdade, a gente fala muito da legislação norte-americana porque ela foi a primeira que foi sobre o tema de anticorrupção. E graças a um escândalo político, que é o Watergate, onde tinha um pagamento de caixa 2 por um valor ínfimo de $2.000 e que não era previsto em lei. Se não é previsto em lei, não é crime. Então foi daí que surgiu o FCPA. Durante 20 anos, os americanos ficaram convencendo os europeus a terem uma legislação semelhante, porque, obviamente, quando você tem uma lei anticorrupção e tem empresas que não cumprem e que pagam propina, as chances dessas empresas que pagarem propina ganharem um contrato são muito maiores. Já as empresas americanas, se fizessem isso, elas podiam ser presas. Então você acaba gerando uma concorrência desleal no mercado internacional, digamos assim. Depois tivemos a Convenção da OCDE, que é fundamental, que o Brasil ratificou a
a Convenção da OCDE contra a Corrupção, que se aplica a todos os países da União Europeia, os países integrantes da OCDE e também para países que não fazem parte da OCDE, que é o caso do Brasil, que ratificou essa convenção. Na sequência, a gente teve ainda a Convenção da ONU contra a Corrupção, que é ratificada por um maior número de países que se tem. Então, você tem uma legislação internacional muito importante. E, na sequência, a gente tem a legislação brasileira anticorrupção, né, que traz para o Brasil, digamos assim, esse arcabouço internacional que o Brasil já ratificou lá fora. Professora, em relação às regras de compliance, essa legislação, esse quadro normativo que você descreveu agora, no que as empresas brasileiras estão mais avançadas, estão fazendo corretamente, e quais são os pontos que a gente ainda precisa melhorar? Bom, eu diria que seriam as tendências para 2020, né? Acho que é muito claro para as empresas brasileiras que compliance veio para ficar. Então, né, muitas das empresas já se adaptaram, já têm departamentos de compliance importantes, já têm códigos de conduta e agora elas estão fundamentalmente focando em treinamento. E compliance, a base é treinar e treinar muito, é explicar para os seus funcionários, explicar o que você precisa fazer para evitar qualquer tipo de descumprimento, ou seja, de não conformidade. Então, o treinamento é fundamental, as empresas cada vez mais, né, têm focado em treinamento e isso realmente é muito importante. Então, essa tendência é continuar treinamento sempre. Aí você pode me perguntar, mas isso talvez seja só para a empresa aberta. Não mesmo. Quer dizer, o exemplo da WeWork, que foi um IPO agora nos Estados Unidos que foi vetado, uma das razões do veto e que vai acabar eventualmente até quebrando a empresa, é não ter um mecanismo de compliance, onde você tinha o parente trabalhando na empresa, onde você fazia jantares caríssimos, quer dizer, você não tinha nenhum tipo de governança, né, que fosse uma governança de acordo com o que se espera numa matéria de compliance. Então, né, essa é a importância, eu acho que é o cuidado que as empresas precisam ter, porque nós não vamos mais voltar, nós não vamos retroagir. Né? Mesmo que a gente tenha sentido algum retrocesso no Brasil, em função da legislação internacional e do mundo mudar lá fora, a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que essa é a grande dica para as empresas a partir de 2020. Quanto antes se adaptar, melhor será. É apenas o ambiente corporativo que precisa adotar regras de compliance ou essas regras também podem contribuir para ampliar a transparência, digamos assim, em outras instituições, ONGs, por exemplo, ou setor público? Compliance se aplica para todo mundo e setor público, inclusive, né, que é fundamentalmente matéria de corrupção, o grande foco é corrupção a funcionário público e a gente já vê um movimento, inclusive com a nova lei de estatais, né, em prol de maior comprometimento das empresas estatais para compliance, que isso é fundamental. Além do que, eu acho que a sociedade como um todo, né, e fundamentalmente setores que são bastante expostos e que precisam tomar muito cuidado e precisam cada vez mais investir. Aí você pode pensar, e o setor de educação? O setor de educação está isento? Não, muito pelo contrário. Nós vimos recentemente o caso dos Estados Unidos, os artistas famosos pagando propina para que seus filhos pudessem entrar nas melhores faculdades norte-americanas. E exatamente, e todo mundo vestindo o laranjado, né? Porque alaranjado é a cor da moda nos Estados Unidos. Quando você exatamente, o laranja é a cor da moda quando você pratica atos de não conformidade. Não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar. Professora, infelizmente estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Eu queria só para a gente finalizar, que você contasse um pouquinho como surgiu o FGV Ethics e quais são as missões do Centro de Estudos, assim, para que estamos aqui? Muito bem, o FGV Ethics é um centro novo, um centro de estudos novos da FGV-AESP, e ele surgiu, vai fazer um ano, esse aniversário agora, foi agora em dezembro, e o FGV Ethics ele tem por uma missão, a missão é trazer um mundo mais ético. E é com isso que o centro tem trabalhado, e tem trabalhado em vista de evitar que corrupção e não conformidade em geral sejam aspectos como tabu, mas de tratar esses aspectos para que eles deixem de ser tabus e para que eles sejam de fato melhorados e evitados. Prevenir, detectar e punir. Muito obrigado, professora, por atender o nosso convite e estamos com um bate-papo aberto também para futuras entrevistas. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você.